Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Espiritismo na Arte, por Miriam Nascimento. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Miriam, Então seja bem-vinda, Miriam. Eu vou passar aqui para você o áudio. Você pode fazer a prece de abertura? Então. Exercitando também os nossos atributos, as nossas capacidades, as nossas conquistas, e pedindo a Deus, nosso Pai, que possa trazer nesse dia, com esse tema, também algo que nos dê força, esperança na nossa jornada terrena. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, meus amigos. É mais um dia, né, que nos encontramos aqui, com muito prazer que nós podemos compartilhar hoje, especialmente esse tema, que eu sou muito suspeita, né, porque eu trabalho com arte, me formei nesse campo da arte há muitos anos, não vou dizer quantos anos, mas muitos anos, e a arte realmente ela é por muitos ainda um pouco mal compreendida, a sua função, o seu objetivo, e o Espiritismo não podia ficar de fora, trazendo a importância da arte, o significado da arte dentro desse grande planejamento divino, né, que é a experiência terrena. E também o mundo espiritual, porque ela também, na verdade, vem de lá, né, para cá. E como eu sempre lembro, assim, de uma história que tem uma história que roda por aí, de quando a Sonata ao Luar foi criada por Beethoven, ele já não estava já ouvindo muito, né, já estava praticamente surdo, e ele sempre visitava muito o Lago Lucerna, onde ele ficava sentado assistindo o luar. E numa dessas noites, conta a história, que chega uma amiga que tem deficiência visual, ela não conseguia enxergar, né? E ela, então, Beethoven fala desse luar lindo que estava, essa lua maravilhosa que estava naquele dia. E ela diz, nossa, como eu gostaria de poder ver essa lua. E aí, então, dali, né, dizem que surgiu uma inspiração para que ele fizesse essa sonata ao luar, para que ela pudesse sentir aquilo que ele estava vendo. Todos os sentidos, né, nossos, mesmo que limitados, ainda assim é possível, através da arte, perceber a mensagem que está ao nosso redor. Então, esse é um dos principais objetivos, né, a arte como essa vibração de amor, de esperança, que estimula a nós também ao processo de autoconhecimento e também de poder vivenciar experiências mais tranquilas, né, mediante a tantas coisas perturbadoras no nosso mundo terreno. Então, a gente vem trazendo aqui hoje a gente vai trabalhar com bastante imagem, porque
A gente precisa se conectar, né? A arte e a imagem, ela ajuda muito nesse sentido. Então, eu trago aqui, já na nossa capa, a gente já tem aqui uma psicopictografia, né? Da médium Valdelice, que vem trazendo uma pintura de Monet. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, da importância desse espírito e de tantos outros, né, dentro desse projeto sempre de resgate, de restauração dos sentimentos mais puros, da alegria, especialmente nos momentos de maior turbulência no planeta. Então, a gente pode ir passando aí nosso slide. Quando Kardec vai estudar sobre esse tema, e ele vai trazer isso também lá na Revista Espírita, Kardec não tinha, a princípio, nenhum dote artístico, né, assim, que se conhecesse, de música, enfim, de desenho, mas ele tinha muita apreciação, ele gostava muito de arte. E ele entendia que a arte deveria ser uma ferramenta estudada pela doutrina, que os espíritos também poderiam trazer informações de como a arte poderia nos ajudar, né, e qual seria realmente o verdadeiro papel dela, até porque as manifestações artísticas, elas sempre existiram. A gente vai ver aqui também como elas sempre movimentaram, como o homem sempre se expressou através da arte. Mas hoje, né, atualmente, o que a gente vê muitas vezes? Coisas que nós não consideramos como arte. Existe um padrão, né, na sociedade de arte, e muitas vezes a gente vai dizer, isso não é arte, né, isso aí é tudo menos arte. A arte é isso aqui, é o que se determinou em estava ali preso a determinada época. Mas existe um certo critério, né, que ajuda a gente a poder assim, entender realmente como aquela arte que está sendo colocada, ela realmente vai trazer algo de bom para nós, né, como ela vai compartilhar esses sentimentos e coisas boas para nós. Então, ele vai trazer lá na Revista Espírita essa referência, né, que quando a questão da arte, a arte espírita, não no sentido de personalizar. Olha, como a gente às vezes encontra certas passagens dizendo Pai Nosso Espírita, mensagem tal, né, que é universal espírita, e que, na verdade, sempre à luz da doutrina espírita, é uma interpretação filosófica. Então, a gente não vai ter uma coisa personalizada. A arte espírita, ela vai se caracterizar principalmente pela mensagem da divulgação da doutrina espírita através da arte. Mas quando a gente fala assim, música espírita, né, filme espírita, a gente tem que ter alguns cuidados, né, nessa percepção, que não levar para esse lado do personalismo, mas porque ali existe os princípios básicos da doutrina espírita estão sendo divulgados. Então, ele vai dizer que essa arte vai ser um dia uma arte nova e que essas ideias, né, e crenças espíritas vão dar ali uma renovação, né, assim como as ideias cristãs também renovaram em relação às ideias pagãs. Então, não é aquela história, muitas vezes, que a gente fala, né, o espiritismo não é a religião do futuro, né, mas esse futuro das crenças, da forma como a gente se conecta, da espiritualidade trabalhada em nós, a forma como essas ideias universais vão chegando a todos, sem nenhuma pretensão, né, de serem as melhores ou aquelas que vão ser a que todos nós devemos seguir, mas sim ideias que vão trazendo para nós um esclarecimento sobre a vida que traz paz, que traz segurança, que traz a certeza do amanhã, né? Então, lá na Revista Espírita ele vai tratar sobre isso. Aí podemos avançar. E Leon Denis. Leon Denis, vocês devem conhecer de nome, né? Leon Denis foi um grande também contribuidor dentro do movimento espírita, escreveu muitas obras enquanto encarnado, né? Ele era um amante da arte, também não tinha
especialmente nenhum dom artístico, mas gostava muito de ler, era um apreciador também da arte. E ele começou a pesquisar sobre artigos, né, fazer vários artigos sobre arte, fazendo essa ligação, esse link com a doutrina espírita. Então, ele vai dizer que quanto mais a inteligência se apura, né, se aperfeiçoa, e se eleva, mais se impregna de ideia o belo. E aí tem uma frase dele que eu gosto muito, assim, que é que não existe o belo sem o bom. Então, quando a gente perceber, né, que a beleza, que é uma referência hoje, você tem padrões de beleza. Então, a gente pode ver um quadro, uma pintura, ouvir uma música, e ela ter uma referência de beleza para nós, porque a gente aprendeu que é aquilo que é o bonito, que é aquilo que é agradável, mas nem sempre aquilo vai trazer realmente o bom, a boa mensagem, aquilo que verdadeiramente é bom, porque podemos também tomar como bom muitas coisas, né, que não são boas, aparentemente, no nosso pensamento materialista, imediatista, podem ser boas, mas, na verdade, quando uma música vai falar, por exemplo, do sentimento de ciúme, de apego, de vingança, eu estou com uma pessoa, mas estou pensando em você, né? Aqueles conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos, e nós muitas vezes vamos cantar e vamos falar, nossa, essa música foi feita para mim, é exatamente o que eu estou passando, é exatamente o momento que eu estou vivendo, e a gente se identifica e canta alto, né? Até um momento que a gente vai aprendendo sobre o amor que não se apega, o amor incondicional, e a gente começa a ouvir aquela música e fala, nossa, essa música já não me identifico mais com essa letra. Façam esse exercício, é muito interessante. Na medida em que a gente vai estudando a doutrina espírita, eu hoje me pego ouvindo músicas, né? Outro dia eu botei aqui músicas anos 80, né? Que foi bem o auge, assim, pelo menos para mim, né? Da minha geração. Eu comecei a ouvir as músicas de rock nacional, falei, nossa, algumas ainda fazem muito sentido, são muito atuais, né? Mas tem outras que são, assim, tão pueris, e a gente cantava aquele refrão que era gostoso de cantar, de repetir. Então, essas ideias, né, que vêm através da arte, muitas vezes, naquele momento, realmente faziam sentido para nós. Mas na medida em que a gente vai avançando, como ele fala, que a gente vai se levando o pensamento, as ideias a ideia do belo, ela vai se transformando, né? Então, esse é o objetivo essencial da evolução, né? Que a gente possa procurar cada vez mais essa conquista da beleza, mas de uma forma realmente mais pura, né? E às vezes a gente fica imaginando assim, nossa, se nós hoje tivéssemos a oportunidade de somente escutar música clássica, né? Independente de a gente gostar ou não. Vamos imaginar que no mundo mais elevado, superior, a gente só escuta música clássica, aquela música que aparentemente é pura, elevada, que tem notas e detalhes tão específicos, né? E então a gente fica imaginando, nossa, eu vou morrer de tédio. Será que a gente aguentaria ficar o tempo todo ouvindo música clássica a vida toda, né? Porque será que aquela música traz um sentido para nós, do que a gente está vivendo, dos nossos sentimentos? Então é essa busca, né, que Leon Denis fala, para que a gente possa acompanhar, né? Como é que está o nosso sentimento. Bom, então vamos lá, vamos avançar. A gente tem um quadro ali de Portinari, né, e que é um quadro que traduz a emoção brasileira, a essência brasileira, das cores, né, do formato, porque nós tínhamos sempre uma referência muito europeia, então agora a gente tem ali uma referência brasileira, alguém que fale realmente, né, do Brasil. E aí tá aí, Leon Denis, ele, na medida que ele foi escrevendo vários artigos, né, sobre arte, o que aconteceu? Ele foi convidado a escrever, então, um livro, né? Olha, já que você está escrevendo aí vários artigos, né? Por que não escrever um livro? E então, assim, ele fez, né? Ele juntou isso tudo, escreveu
nesse livro, Espiritismo na Arte, né? É um livro bem curtinho, mas muito denso. Então, ele vai falar aqui de arquitetura, vai falar de pintura, de escultura, de gravura, vai falar desse objetivo da evolução. E é interessante, gente, a gente ver o seguinte: Leon Denis não era artista, não conhecia, não sabia, não curtia, mas ele, quer dizer, ele não sabia nada de arte, mas ele curtia. Então, ele tem aqui também o auxílio de um espírito que se identifica como esteta. Esteta é como se fosse aquele que faz tudo, aquele que tem uma capacidade grande de realizar grandes tarefas, né, de forma muito talentosa. E esse espírito, então, o ajuda. Assim, tem mais de um espírito, né, tem um espírito da área da música também, que vem trazendo algumas informações, né, para ajudá-lo nesse grande compilado aqui, que é esse livro, e que vale a pena, né, para quem quer conhecer ou quem gosta ler. É muito interessante. Então, vamos avançar lá. E a gente fala um pouco do objetivo da arte espírita. Então, assim, a nossa referência hoje vai ser um pouco a arte espírita, porque a arte, em geral, a gente sabe, trabalha as emoções, trabalha as sensações. Nós, de alguma forma, até que se cura com a arte, né? Tantos tratamentos hoje que são a arte-terapia, o movimento do som, a questão dos sons, a vibração, tanta coisa hoje que a ciência vem estudando, né? Essa ciência que trabalha com a arte também, vem mostrando o quanto que a expressão artística ajuda muitas pessoas a trabalhar essa questão dos sentimentos e, às vezes, a questão motora também. A criança, quando ela começa esse desenvolvimento, eu sempre digo assim, que a gente precisa fazer essa pergunta, né, a si mesmo, porque se eu perguntar hoje aqui, Zé, eu não consegui entrar eu não tenho um aplicativo aqui, eu não estou conseguindo visualizar as perguntas. Se não tiver pergunta, gente, aí o José passa para mim, que eu não consegui aqui acessar pelo celular. E aí, as pessoas falam assim, eu só sei desenhar o boneco de palitinho, né? Eu não sei, não entendo nada. Em determinada época, as pessoas às vezes acabaram indo para a área de exatas, para uma área de cálculos, uma área mais formal, e esqueceram, né? Como se isso não fizesse mais parte, o desenhar. Eu só sei desenhar o boneco de palitinho, olhe lá. A gente sempre trabalha essa questão da autoestima. Eu não desenho nada, né? E o que a gente aprende quando a gente começa a estudar arte é que, na verdade, a arte, ela nasce em todos, mas ela só se manifesta naqueles que optam por respirá-la. Quando a gente opta o espírito, né, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente como é que é esse processo das ideias inatas que se manifestam e a busca também do trabalho que a gente pode, mesmo sem sentir habilidade nenhuma, como a gente pode interagir com a arte. Existem várias formas. Por que a criança, quando desenha assim, sem pretensão, né? Ela desenha, cria. Nós, quando éramos crianças, nós desenhávamos, pelo menos a maioria das pessoas desenhavam muito. Por que agora a gente diz que a gente não sabe desenhar? Talvez a criança não estivesse preocupada com a opinião, né? Apesar dele perguntar e mostrar o desenho para saber se a gente gostou, ele está muito mais preocupado com o processo que ele passou para desenhar, que foi divertido, que foi prazeroso, do que com o resultado, né? Então ele não está assim tão preocupado com a opinião dos outros. E isso é uma coisa muito interessante a gente observar, o quanto que quando a gente desenvolve algo, o quanto que a gente fica preocupado com a opinião alheia, às vezes a gente abre mão de fazer as coisas, né? Porque a gente está muito preocupado com a opinião dos outros. O prazer de ouvir uma música, o prazer de desenhar, o prazer de pintar, se descobrir, né? Se descobrir. Durante essa quarentena, muita gente se descobriu fazendo pão, fazendo crochê, né? Pintando. Muita gente, às vezes, que nem tinha, fazendo um artesanato, que nem tinha esse foco, mas acabou aproveitando, né, essa oportunidade da pandemia para, de alguma forma, relaxar e desenvolver, e se descobriu ali muitos dotes artísticos.
Bom, aí a gente tem uma outra psicopictografia, né, que a gente chama ou a pintura mediúnica, enfim, desenho, e que o espírito Rossini, ele vai falar lá em Obras Póstumas, né, Kardec, nos achados de Kardec, ele vai falar que o espiritismo vai trazer esse trabalho da depuração. Então, a arte espírita, ela tem essa função, né, de trazer os ensinamentos espíritas e ajudar a gente a enxergar esse outro pensamento. Então, a música que a gente canta, que tem lá os princípios espíritas, nos ajuda a entender, a fixar alguns ensinamentos, né? O teatro, hoje nós temos aí imensos recursos. Eu, quando eu fiz essa palestra pela primeira vez, em 2013, né? Já tem bastante tempo. E aí ela foi, assim, de lá para cá já foram muitas coisas avançando, né? Em relação, e hoje com a internet, muito mais que a arte pode proporcionar. Bom, então, é isso, vamos avançando. A gente tem aí essa habitação de Júpiter, que foi trazida, né, na Revista Espírita também, narrando, e foi lá, através do desenho, que foi possível a gente identificar, né. Então, como a gente falou, a arte sempre existiu, a manifestação artística sempre existiu. As pinturas rupestres eram uma necessidade de registrar aquela vida do dia a dia, né? Como as pessoas viviam, até como uma forma de organização, não é uma expressão, olha, aqui a gente faz dessa forma, ensinar para os filhos como se fazia, comemorar, celebrar uma caça, fazer um registro daquilo, a gente faz a foto, né, e registra no Instagram. Então, na época, se fazia a pintura rupestre, né, como um registro, com vários objetivos, né? Alguns com o objetivo simplesmente de registrar para si mesmo, outros de mostrar para o outro, outros de perpetuar aquilo, de fazer propaganda, enfim. Isso algo assim muito ainda particular do ser humano, né? E a arte grega pagã, que trazia esse pensamento das mitologias, das histórias fantásticas, né? Que tinham ali um elemento muito interessante, que Kardec, inclusive, vai trazer essa reflexão lá na Gênese, quando ele vai falar dos sistemas antigos, como as pessoas interpretavam as verdades que ainda não eram possíveis de serem compreendidas. Então, Kardec, ele faz essa análise, né, da gente, às vezes, não ter o cuidado de não desprezar e desrespeitar esse momento do ser humano. Porque, naquela época, era a forma como as pessoas administravam as informações que eram chegadas, eram percebidas. Se percebia uma força maior, se percebia algo. Então, esse ser aí que está misturado, né, que é o metade homem, metade cavalo, o anjo com asas, tudo isso faz parte do nosso amadurecimento espiritual, da forma como a gente percebeu o mundo ao nosso redor. Não dava para explicar muito bem, mas a gente sabia que tinha alguma coisa, né, no ar, e as coisas alguma coisa tinha que ser feita para representar aquelas ideias, porque a gente precisa de algo palpável, a gente precisa de alguma coisa que a gente pegue, e a arte tem isso, né, a gente consegue ver, consegue entender melhor quando a gente vê as coisas. Então, vamos lá. A arte egípcia, que deixou uma riqueza muito grande, né? Assim como a arte mesopotâmica, a arte da Mesopotâmia, ela é uma arte que tem uma base muito grande para nós. Eu costumo dizer que, depois que eu descobri que lá na Mesopotâmia que foi criado o azulejo vitrificado, eu falei, gente, a gente só criou o computador, mais nada, porque tudo eles criaram. Eles tinham, assim, uma tecnologia muito grande para a época de desenvolver as proporções, a questão da química dos materiais, né, a forma como você imprimia e reproduzia em grandes quantidades, personalizava. Então, a própria arquitetura era muito engenhosa, né, até hoje com alguns mistérios. Então, realmente, a gente tem uma riqueza muito grande e que, graças a esse registro,
é possível que a gente estudar o passado, né? Através das descobertas, a gente descobre a nossa história, descobre como se evoluiu. Ora, qual é o objetivo, qual a função seria, a utilidade da gente saber o nosso passado? A gente vê, como espírito imortal principalmente, a gente saber que a gente está progredindo, né? Que a gente tem a capacidade da regeneração, da evolução. Então, a gente vê essa história desses espíritos, muitos deles com uma inteligência superior, que vieram para o planeta, né, trazendo também a força do progresso, nos ajudando nesse sentido. As crenças, a própria crença na reencarnação, né, que os egípcios tinham ali, todo aquele ritual, todo o registro que se tinha, cuidadosamente para que aquela ideia fosse fixada. Né, nós acreditamos. Hoje a gente faz palestra no YouTube, faz palestra no Facebook, né? Naquela época as pessoas registravam através dessas impressões artísticas. Era o que eles tinham, a forma de se comunicarem. Então, vamos lá. Ninguém tem pergunta? Querem perguntar? Teatro grego, né, que também é uma base, assim, não dá para a gente aprofundar tudo, é só uma ideia geral mesmo. A música, elementos também de manifestação de sentimento, muitas questões filosóficas surgiram desses meios, né? O homem se questionando, tentando entender a si mesmo, tentando entender o outro, tentando entender o mundo, qual o sentido da vida, através dessas ferramentas que também serviam desde aquela época para manipulações de ideias, né? Quando se queria vender uma ideia para dominar um determinado povo, também se usava essas ferramentas. Isso não é privilégio nosso, né? Dessa nossa época. Desde sempre existia essa questão, o registro escrito era muito raro, então era muito do passar, né, de boca em boca. Então você vê que a própria mensagem de Jesus que nós temos, né, registrado, muitas delas às vezes o palavreado, lógico, pertence a um contexto, mas às vezes nos causa estranheza, porque além de estar num contexto, ele foi registrado de uma forma que gera também várias interpretações. Então, se você conta uma história, igual o telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que a gente fazia. Quando a gente conta algo para alguém que a gente já escutou e a gente conta com a nossa emoção, a gente está mal-humorado, a gente está bem-humorado. Então, a gente começa a passar adiante com aquilo impregnado. E isso modifica um pouco a mensagem, né? Os artistas são sempre inspirados pelo plano espiritual? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver, vamos avançar então para a gente poder chegar lá. A gente vai chegar nessa fase. A gente pode avançar, olha, tem a dança, os indígenas, né, os povos indígenas que sempre trabalharam com essa questão da arte de uma forma também muito personalizada, a arquitetura oriental riquíssima, né, cheia de detalhes, uma coisa maravilhosa. Bem bacana. Vamos avançando, porque são mais imagens mesmo para a gente poder ver. E aí vem agora um pouquinho dessa pergunta, olha, viu? Quase que a gente sincronizou aí, né? Qual a importância da arte como manifestação na criação divina? Porque a gente precisa se conectar a Deus de alguma forma, ele está aqui, né? E como é que a gente se conecta? A arte é uma dessas formas. Então, de onde vem essa inspiração? De onde vem pessoas que produzem coisas maravilhosas, né? E falam assim, nossa, mas aí para você é fácil, você é artista, você já nasceu assim com esse dom, né? A gente fala. Então, de onde os artistas são missionários, as ideias inatas ou são grandes gênios? Então, o Espiritismo vem trazer, né, essa questão para nós. Não só da inspiração, como a da ideia inata, porque Kardec, lá na pergunta 218 do Livro dos Espíritos, ele vai fazer essa pergunta, né? Se o espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. E os espíritos vão dizer que ele traz uma vaga lembrança, né? O que vai lhe dar ali algumas ideias inatas. Então, existem duas questões. A questão da arte em si, quando você trabalha a questão da educação, quer dizer, você pode aprimorar a técnica,
né? Mesmo você sendo já um espírito que veio já de outras existências dentro dessa área da arte, quando você chega já com essa impressão de genialidade, mas você tem lá, claro, uma conquista anterior, né? Você ainda assim tem que estar sempre exercitando a técnica, você está sempre aprendendo. Então, a educação e a educação dos sentimentos. A arte evolui na medida, né, que a gente também aprende a educar os sentimentos. E aí, a forma como os artistas são inspirados. Normalmente, né, os artistas possuem, como todo ser humano, todos nós temos algum grau de mediunidade. E o grau mais comum, que não é o ostensivo, é esse da inspiração, né, esse da percepção, que a gente tem alguma coisa, né? Às vezes essas lembranças que são resgatadas em sonhos, nós nos identificamos muitas vezes, né, com alguma coisa. Então, esses artistas podem ser sempre inspirados, mas com uma mediunidade, né, seja ela ostensiva ou não, nós sempre estamos sob influência. Kardec também faz essa pergunta da influência. Estamos todos sendo influenciados o tempo todo. Então, a inspiração pode ser para o bom, como pode ser para a coisa ruim, né? Pode ser para o belo e o bom, e o belo e aquele que não é tão belo assim, porque, na verdade, pode ser uma inspiração negativa. E nós temos vários relatos, assim, várias questões. Às vezes eu fico vendo, assim, alguns filmes, né? Filmes com detalhes de terror, de coisas negativas, que são tão detalhados, tão impressionantes. Nossa, como é que sai da cabeça de uma pessoa uma coisa assim tão elaborada? Que apesar de ser negativa, a gente vê que é uma coisa elaborada. E como é que é essa inspiração? Será que ele trabalha sozinho? Então, todos nós somos inspirados o tempo todo. O artista, como ele é um ser que está em constante processo de criação, talvez tenha uma facilidade maior, né? Porque ele se propicia algumas facilidades mesmo, né? De conexão, de concentração. Então, a gente tem ali, ó, sempre de alguma forma, uma percepção maior. Eu vou dizer para vocês a minha experiência pessoal, né? Como que trabalha nesse meio da arte. Tem momentos em que eu não dou nem vazão, porque você vem tanta ideia, né? Parece aquela chuva de ideias, e você tá ali, sabe que as coisas estão ali, às vezes os espíritos que estão, né? Minha gatinha está se manifestando. Os espíritos estão aqui tentando, né, ajudar a gente naquele projeto, que é um projeto sério. Pois é, a gatinha é ciúme, gente. Ela foi com ciúme quando eu estou falando no computador, que ela não está assim, estou dando atenção, ciumenta. Então, as ideias estão aqui. E aí, uma prece, uma concentração, quando você está focado, é algo que vem, né, a inspiração. É muito comum, às vezes, a gente nem perceber. Kardec até vai estudar sobre isso, né, da gente diferenciar o que é inspiração, o que realmente é, o que é nosso, o que é do espírito, né, mas com certeza os artistas, eles de alguma forma, eles são inspirados. Em algum grau diferente, mas também o espírito traz esse conhecimento, que pode acontecer muitas vezes dos espíritos ajudarem a resgatar essa lembrança, a detonar um processo ali de conhecimento, né? Então ele faz aquele resgate, ajuda a gente, né, no resgate de algo que a gente já tem, não necessariamente que os espíritos estejam lá falando o que fazer, intuindo, pinta dessa cor, pinta desse... Não, às vezes é o próprio espírito e eles ajudam nesse processo de resgate do conhecimento, porque senão nós teríamos máquinas, né? Então vamos lá. Se eu respondi, se ficou alguma dúvida. Por exemplo, quando a gente fala da mensagem, né, da mensagem importante que pode ser trazida através da arte, a gente lembra das grandes dores, né? Pode avançar, a gente já... Das grandes dores, um mundo cheio de dor, né? O momento que a gente está passando agora da pandemia, esses desafios ainda que estão potencializando, trazendo à tona tantas coisas, e a arte, ela pode ajudar nesse sentido. E às vezes, pessoas que nem pensam nessa questão da espiritualidade, mas o artista com a sua sensibilidade, porque o artista ele tem uma característica que é uma pessoa extremamente observadora.
né? Tudo está ali sendo observado e de alguma forma colhido. É como se ele passasse num pomar, né? E ele está colhendo as frutas que ele precisa para poder fazer lá a miscelânea da criação. Então, quando Jesus, né, anuncia o Consolador prometido e vai falar dessa questão dos aflitos, né? Os bem-aventurados dos aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? Então, muitas vezes a gente está envolvido nesse mundo, né, de grandes, mesmo sabendo que é um mundo de provas e expiações, a gente vive uma rotina muito nociva, muito sofrida. E a arte, muitas vezes, ela tem esse poder, né, de fazer a gente enxergar, de elevar a alma, de acalmar, quando a gente escuta uma música, quando a gente lê uma poesia, lê algo que é bonito, alguma coisa que faz bem para a gente. Também é uma ferramenta de consolação, a ambientação musical. Eu tenho um relato de um companheiro aqui de Niterói que diz o seguinte, que a evangelização com que ele trabalha é numa área de risco, uma área de muita violência. Então, alguns dos seus evangelizandos frequentam a evangelização, mas também trabalham para o tráfico de drogas. E havia um jovem, né, um adolescente, que trabalhava para o tráfico e frequentava a evangelização, gostava do ambiente, porque se tinha lá a ambientação musical, que a gente sempre bota uma música, como aqui, né, antes da palestra, porque a gente vai começando a acalmar, vai sintonizando, vai ajudando a gente, não como no início como uma muleta, mas depois como algo que faz parte, que é prazeroso a gente poder ouvir, né? Esse momento de preparação. Então é muito comum a gente fazer isso com as crianças, com os jovens, para que eles possam também se preparar para o momento do encontro, né? E ele gostava muito dessa ambientação musical, fazia muito bem a ele, as músicas da evangelização. Infelizmente, ele veio a desencarnar numa situação crítica de violência, né, assassinado, e um tempo depois, ele se comunica numa reunião mediúnica da casa. E ele conta que quando ele desencarnou, sem perceber muito bem que havia desencarnado, aquele momento mais duro para o espírito, especialmente pela forma como ele desencarnou, que ele teve muita dificuldade de sair daquele processo. Mas o que o ajudou a sair daquele processo, para que ele pudesse ser amparado, né, e seguir lá a sua caminhada? Foi a música. Opa! Deixa eu chamar ela aqui para ver se ela... Aqui é um cafunézinho. Foi a música que, de alguma forma, a música que tocava na evangelização foi tocada perto dele. Aí a gente não sabe se ele lembrou da música, se os espíritos de alguma forma tocaram aquela melodia, e aquela ambientação da evangelização, da música espírita que tocava ali, falando daqueles princípios, falando do amor, falando de Jesus, foi o que fortaleceu o espírito para ele sair daquela condição, né? Então a gente vê a importância, o quanto que isso alcança, transcende, né, gente? É muito bonito. E aí, pensando nisso, o Jarbas Agnelli, que é um fotógrafo também, como um artista, né, que tem uma percepção, as fotografias registram coisas sensacionais e despertam na gente alguns sentimentos também bem interessantes, né, ou para o lado bom, para o lado ruim, mas ele, certa vez, num jornal em São Paulo, ele viu essa foto, alguém tirou uma foto de vários pássaros na linha, nesses fios, né, de alta tensão, não devia ser alta tensão, mas os fios, né, na rua. E ele olhou, para mim é só pássaro, eu não tenho essa inclinação muito para música, mas ele como aliás, ele não era fotógrafo, desculpa, ele era músico, ele, com o olhar dele, o que ele viu, gente? Várias chaves ali, vários pontos de notas musicais. E o que ele fez? Ele pegou a foto, transformou esses pássaros em notas musicais
e tocou a música. Isso é uma música super interessante. Vocês podem procurar lá, Passarinhos no Fio, Jarbas Agnelli, que aí você vai ver lá o vídeo no YouTube. E o mais interessante é que saiu uma melodia, mas ele diz assim, tá faltando alguma coisa nessa melodia, como se a melodia estivesse cortada, tá faltando alguma coisa. Ele ligou para o jornal, pegou o contato do fotógrafo e pediu a foto original. E o fotógrafo, então, explicou que aquela foto estava cortada, que, na verdade, era uma foto maior, mas para caber no jornal tinha que cortar. E aí, quando ele teve a foto completa, ele, então, completou a sua música, porque realmente faltavam alguns pássaros, né, algumas notas. Então, a percepção. Você está no dia a dia correndo, né? A gente está agora tentando ver como a nossa vida está acelerada ou desacelerada nesse momento da pandemia, com a questão do isolamento, mas a gente pouco percebe a natureza, a gente pouco percebe o que está ao nosso redor. E a natureza, ela tem também essa forma de arte. Quem acorda com os pássaros cantando, gente, isso é uma coisa, um presente de Deus, né? A gente acordar com um passarinho cantando. E o barulho que a natureza produz, né, o vento e vários insetos e vários animais que estão ali na natureza produzindo esse som, essa melodia, né? E aí a gente vê que com um simples olhar, né, do músico, ele conseguiu captar algo que para nós parecia algo simplesmente pássaros, né, bonitos, interessantes, os passarinhos todos juntos, mas ele enxergou algo além. Então, quem opta por agarrar essa oportunidade da arte, vivenciar, a gente vê, né, que vai além, vai além. Pode ser ali um momento de inspiração também, mas ele se permitiu ter essa percepção, porque ele podia também estar, super ocupado, e ele percebeu. Então essa observação serve para todos nós, independente do campo que a gente trabalha, da área que a gente trabalha. Essa observação da natureza, do que está ao nosso redor, do que está acontecendo ao nosso lado, do que está acontecendo com o familiar dentro da nossa casa, né, do que está acontecendo ali por trás daquele grito, por trás de uma ofensa, por trás de um mau humor, por trás de alguma coisa, existe algum sentimento, são os infortúnios ocultos que o Evangelho nos traz, né, e que a gente precisa aprender a observar. Então, um bom exercício é a arte, ajuda a gente a ficar mais atento, né? Então, vamos lá, vamos avançar. Aqui tem alguns exemplos da representação, né, que a arte traz das ideias. Então, Jesus, no campo europeu, né, tinha roupas suntuosas, tinha ali um semblante branco que era bem, né, o Renascimento trouxe esse Jesus bem rosadinho, porque era a forma como naquela época existia uma academia e tudo tinha que estar dentro do padrão para ser aceito, né? Isso a gente também tem até hoje. Se você tem alguma coisa que foge do padrão, a gente já começa a questionar, né? Começa a dizer que é ruim, que está errado, que não é arte, que não é música. Então, naquela época, você tinha isso como um padrão, né, de beleza. Então, a gente vê ali Michelangelo sendo um desses grandes propagadores dessas ideias de como entender o céu, o inferno e o purgatório. Vamos desenhar, né? Então, assim, você quer que eu desenhe para você entender? Tá aí, ele pintava, né? E Michelangelo foi também um dos grandes estetas, né, da nossa humanidade, da história da humanidade, e era essa a ideia. Então, a gente vê hoje que com essa foto, com essa imagem, que a gente pode, hoje, à luz da doutrina espírita, estudar melhor o que está por trás dessa percepção, né, de como as pessoas enxergavam, porque era o que se tinha de informação, então precisava se representar. As igrejas, muito rebuscadas, muito carregadas, com suas paredes cheias de ouro, cheias daquelas imagens rebuscadas, a gente, às vezes, pensa assim, por que não pega isso tudo e vende e mata a fome da África? Eu já falei isso muitas vezes, né? Eu já fui ao Vaticano, fui à Basílica de São Pedro, né? E pude ver a Pietà, enfim, ver várias coisas. Mas eu sempre me questionei, né? Por que não faz, gente? Mas para que esse exagero?
né? Lógico, tem toda a questão do poder, né? A igreja tinha esse poder de governo, né? Também tinha que mostrar esse poder através dessas questões impactantes, né? Mas, quando eu fui a uma igreja em Minas, e que eu via aquele cenário barroco, muito trabalhado, e a história da igreja, né, como do povo, como as pessoas se relacionavam. Então, lá na frente, na nave da igreja, lá na frente estava destinado o espaço àqueles que sabiam ler e escrever, àqueles que eram ricos. Você podia ser um assassino, mas você era rico, você tinha o seu espaço lá na frente, perto de Jesus. E as pessoas pobres, né, analfabetas, elas ficavam lá numa parte quase externa da igreja, mas era um evento ir à igreja. Era um evento quase que teatral. Então, aquelas imagens rebuscadas, que hoje para nós são exageradas, para eles era a única forma deles entenderem a história que era contada em latim, por exemplo. Então, toda a parte dos passos de Jesus, né, até o momento que ele vai desencarnar, que você tem lá aqueles passos todos registrados, era a forma como aquelas pessoas conseguiam entender a história. Tudo tem a sua função, mesmo que não tenha sido o melhor caminho. A humanidade encontrou uma forma de suprir, de alguma forma, né, essas necessidades. Talvez não tenha sido a melhor forma, mas foi o que deu para fazer. Então, tudo tem a sua utilidade, né? A gente observa que quando a gente vai, às vezes, fazer um julgamento, a gente precisa realmente conhecer a história daquilo para a gente entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? Por que aquilo foi feito. Mas vamos lá, vamos avançar. O tempo voa, né? Então, a gente tem ali o Caravaggio, que mostrava, assim, com bastante... foi particularmente gosto muito, né? Um pintor muito ousado, porque ele queria mostrar a verdade. Estou mostrando aqui a ferida. Eram até figuras meio tenebrosas, né? Porque ele queria acabar um pouco com aquela coisa, olha, angelical, quando o mundo estava pegando fogo, né? A Europa estava pegando fogo. Não, a gente tem que mostrar a realidade, ó, isso aqui, ó, é a coisa crua, né? Então, o artista, por exemplo, Michelangelo, quando vai fazer a escultura de Jesus, a Pietà, Jesus está menor que Maria. Maria está maior, porque Jesus, naquele momento, estava frágil, então ele precisava ser feito menor para poder dar essa sensação de que ele estava ali sendo acalentado por Maria, né? Então, são essas questões interessantes. Vamos avançar. Opa! A Mona Lisa, nossa conhecida, né? Zé está colocando aqui no Nordeste, tem alguns lugares que tem igreja grande, luxuosa, né? E que era para os brancos e a pequena é simples, é para os negros escravos, isso aí mesmo. Então, a Mona Lisa é bem conhecida nossa, né? Bem famosa, podemos avançar. Traz aí Leonardo da Vinci, que foi um desses espíritos também muito inspirados, mas também um esteta, né? Aquele que trouxe muitas multitarefas, né? Ele era multitalento, então era um espírito realmente extremamente rico em criatividade, em tudo, né? Invenções, ele realmente é um espírito extremamente produtivo. E também vivenciou a sua época, as necessidades da época. Então, a Mona Lisa é só uma dessas referências, mas ele construiu muitas coisas interessantes, né? E tem muitas histórias aí por trás desse quadro também. Vamos lá. Só para a gente lembrar dele. A criação de Michelangelo, quando ele vai mostrar lá o Deus humano, né? O homem, o Adão sendo criado pelo Deus humano. E hoje a gente sabe, através da doutrina espírita, que Deus não é esse ser de barba branca, né? Mas para aquele momento, e para muitos hoje, essa é uma referência mais concreta. É um processo, né, da gente de descoberta da nossa relação com Deus. E aí tem uma frase de Michelangelo que eu gosto muito, porque ele, quando a gente fala essa referência assim, eu não posso, eu não sei fazer, esse negócio de arte não é para mim não, acho muito chato, é muito difícil. Às vezes a gente vê evento de arte, nossa, não tem nada a ver comigo, né? Mas todos nós somos influenciados pela arte. E aí Michelangelo falava uma coisa muito interessante que vale para nós como espíritos imortais.
ele dizia assim, que se as pessoas soubessem quão duramente, né, eu trabalhei para obter a minha habilidade, ela não pareceria tão maravilhosa depois de tudo. Porque ele dizia que ele via o bloco de pedra, quando ele olhava o bloco de pedra, ele já via a estátua pronta, ele só precisava tirar o que estava em excesso. Ele já via, ele visualizava aquilo pronto. Ele só pegava e descascava aquilo ali e fazia aquelas coisas maravilhosas, né? Então, estátuas gigantescas, né? Coisas realmente suntuosas, muito, muito bonitas, muitos detalhes. Mas o que ele quer dizer, né? Que uma única existência não teria como, né? A reencarnação nesse ponto traz para a gente essa luz e esse espírito já vem trabalhando. Então, não é um milagre a pessoa já vir um gênio da arte, né? O espírito deu muito duro para chegar e ele continua dando muito duro, continua testando, treinando bastante para que ele possa chegar. Então, existe um elemento que o Leon Denis trata, que é a questão da potência da alma, que é a vontade. A vontade é um elemento importante para que a gente possa dar início a um novo projeto de vida, para que a gente possa conhecer algo, para que a gente se permita aprender, né? Então, às vezes, a gente põe muita dificuldade nas coisas, se acha incapaz, porque a gente se compara. Então, ele ajuda a gente nesse sentido, né, Michelangelo? Não vale a pena de ficar se comparando, porque cada um tem a sua experiência. Eu vou me comparar a Michelangelo? Não, ele tem a experiência dele, né? E a gente admira e toma como exemplo. Então, vamos lá. Monet, né, que foi um dos artistas importantes, porque ele trouxe, na época mesmo, né, do século XIX, que foi um século de grandes mudanças, com a vinda, inclusive, da doutrina espírita, em que havia um ambiente muito sombrio, as pessoas estavam sem sentido da vida, a ideia materialista muito perseverante, tudo era dentro das academias, tudo era muito escuro, tudo era muito definido. Então, Monet faz parte, né, do grupo de impressionistas que sai do ateliê e vai pintar na natureza. Era o Instagram da época, tirou a foto. Então, sempre você vê, um lado da esquerda, você tem a foto real do espaço, e o outro é a foto da pintura, que muitas vezes, né, o impressionismo você tem que olhar mais distante para você poder ver a definição, né, da imagem. Então, a gente vê, assim, naquele momento do vento, da luz, do momento, a natureza. E traz essa informação de renovação, de cor, de vida. Existe vida, existe esperança, existe uma mensagem bonita, o mundo é bonito. Deus nos criou para algo bom, né? Então, é uma das grandes missões, né, desses artistas. Vamos lá. Aí a gente tem alguns artistas, o próprio Dalí também, que trazia essa relação dos sonhos, né, a forma como ele trazia ideias que estavam lá no seu psiquismo, que eram muito doidas, muito surreais, né, o surrealismo, mas que traziam grandes reflexões, né, porque ele tinha a coragem de colocar isso para fora e de questionar coisas que as pessoas muitas vezes não tinham coragem. O mais que hoje é um artista mais contemporâneo, que ele pinta nas paredes, né, nos muros, mensagens que vem falando aí em pleno século XXI, trazendo questionamentos também sobre a guerra, sobre a violência, sobre a fome, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo, e ele traz ali, é bem famoso também. Vamos avançar. Tarsila do Amaral, né, que é a minha ídola e gosto muito, também teve uma percepção muito bacana, especialmente do Brasil, trazer o anjo negro, porque no Brasil, né, o anjinho bochechinha, então ela mostra o quê? Que a gente não precisa estar fechado, né, a gente pode, que a arte, ela traz uma mensagem de igualdade, uma mensagem de empatia, uma mensagem que transcende aquilo, eu não posso pegar e formatar as pessoas, eu não posso me decepcionar, porque se eu me decepciono, porque eu crio uma expectativa, eu quero que a pessoa faça exatamente do jeito que eu faço, eu quero que ela veja daquele jeito, então a gente acaba formatando, então essa pintura vem dizer para nós, né, que a fé é para todos, que a crença é para todos, que a espiritualidade é para todos, que não há
né, um privilégio, né? E existe sim algo que é muito mais amplo. Então, vamos lá. Vou dar uma aceleradinha aí, só para ver se dá tempo aí da gente contar uma história. Vou passar uns 10 minutinhos, tá? Para a gente poder fechar. Então, artistas brasileiros, o Romero Brito aí, todo mundo conhece, né? Que é muito colorido, ele é muito criticado até no Brasil, ele é mais reconhecido nos Estados Unidos. Mas eu tenho uma história muito interessante sobre o Romero Brito. Não sobre o Romero Brito, mas sobre a arte, o efeito da arte dele. Certa vez estava eu em uma casa espírita, visitando a casa espírita, uma região aqui de praias do Rio, que uma amiga minha trabalha, e as mães eram atendidas e as crianças ficavam numa salinha com uma recreação, não era evangelização não, tinha ali lápis para colorir, coisas para fazer, e ela falava, você quer ficar? Eu fico lá com as crianças, não tem problema. E tinha aqueles trabalhinhos, aquelas folhinhas, já com contorno para a criança pintar, preencher, né? E eu, então, peguei lá, um dos meninos tinha uns 7 anos, mais ou menos, e aquela criança, junto com o irmão pequenininho, eles moravam em uma invasão, à beira da estrada. Hoje já não existe mais essa invasão, eles já retiraram as famílias. Mas ele morava numa casa de papelão e madeira, sem nenhum tipo de estrutura, né, na beira lá da estrada. E ele começou a pintar e perguntou para mim assim, tia, eu posso pintar o meu sol colorido? Eu falei, claro, o sol é seu. Como é que você percebe o sol? Com várias cores? Então pinta como você vê o sol. E ele pintou. Depois ele virou para mim e falou assim, olha, meu desenho está parecendo com o do Romero Brito. E eu pensei, meu Deus, de onde essa criança, que mora na situação que mora, de onde ela tirou o Romero Brito? De onde ela conhece o Romero Brito? Eu perguntei, mas você conhece o Romero Brito? De onde você conhece o Romero Brito? E ele me disse, a minha tia fez um trabalho sobre ele na escola. Né? Então, isso me marcou muito, porque não só porque ele conheceu, teve a oportunidade, através do projeto da escola, né, que é muito importante essa questão da arte nas escolas, na evangelização também, mas porque ele entendeu que ele poderia enxergar o mundo com os seus próprios olhos, que ele poderia sair daquela lei que o sol é amarelo, que o sol é laranja. Não, eu posso fazer o sol da forma como eu estou observando o sol, com várias cores. O sol reflete o sol, a luz do sol é o que dá a cor, né, para as superfícies. Se você apagar, ficar tudo no escuro, você não vê cor nenhuma. Então, essa liberdade, essa autonomia que a arte trouxe para essa criança, né? Vamos lá. Vamos avançar. Essa é uma outra história de um projeto que tem lá em Palmela, em Goiás, em que as crianças pintam, todas as crianças, a maioria das crianças trabalham na roça com os pais, esse é o destino delas, estudar até uma determinada série e depois trabalhar, então não adianta muito estudar. E aí tem um projeto, o projeto PET, que é para tirar essas crianças do trabalho infantil, né, e fazer com que elas estudem o dia inteiro, tenham atividades o dia inteiro, e que se elas quiserem mais tarde trabalhar, ali elas vão poder trabalhar, mas naquele momento da educação infantil, né, elas terem essa prioridade. E então é isso aí, uma criança de 5 anos, 6 anos pintando essas belezuras, né, e eu lembro de um quadro de uma criança que pintou, a mãe havia desencarnado, ele pintou ele no sofá, deitado no colo da mãe, e a mãe transparente, porque ele já sabia, né, ele tinha participado da evangelização, então ele sabia que o espírito, né, o perispírito, era aquela coisa meio transparente. Vamos lá, vamos avançar. A foto, né, através de uma foto a gente às vezes capta um momento especial, um momento fofo, e que quando a gente compartilha essa foto traz algum momento, uma sensação boa para tantas pessoas, né, não só para a gente. Vamos lá. Podemos. Aí a gente tem a dança, pode ir avançando. A música, né? Alguns companheiros aí de jornada terrena que trouxeram, através do seu talento para a gente, aí tanta coisa bonita. Pode avançar. A literatura, o teatro,
quantas ideias, né, são pensadas por nós, são questionadas através da arte. E a gente tem aí alguns princípios espíritas, aí, esses eram os filmes da época, hoje a gente tem muito mais filme, nem todo filme que fala de espiritualidade é espírita, né? Então esses filmes em especial são filmes baseados em princípios espíritas, alguns falam de reencarnação, falam, mas não são espíritas, né? Porque tem outro desdobramento ao longo do filme. Vamos avançar. A música espírita, hoje nós temos vários grupos, né? Vários movimentos, do movimento espírita, muita coisa boa. Os jovens amam, as crianças e os jovens são os mais beneficiados com as músicas, porque tem muita coisa legal. Quanta música eu vejo que os jovens, aquilo ajuda o jovem, né, a se entender, a mergulhar, muitas vezes, dentro dele mesmo, através da música. Muito bacana. Vamos lá. O teatro, que conta histórias pra gente. A gente ultimamente tem tido até teatro virtual, né, no Facebook, contando algumas histórias. Os livros de romances, os livros de poesia, o Parnaso de Alentuno foi esse primeiro livro que a Chico psicografou e que trouxe inúmeras poesias, né? Vamos lá. E por que não o nosso artesanato, né? A pessoa que faz um crochê na ponta do pano de prato, quando ela está fazendo, ela tem toda uma técnica que mesmo que seja automática pela prática, ela pensa na cor, ela pensa no tamanho, ela pensa no desenho, e ela está impregnando aquilo de amor, né? Então a gente vai pegar um pano de prato tão bonito, e aquilo é tão bonito a gente ver quanto de amor e quanto de vibrações a gente pode passar através da arte simples, né? Que muitas vezes nós estamos aí produzindo, não só as grandes pinturas, as grandes músicas, monumentos, esculturas, mas a arte popular que conta a história de um povo, né, que traz ali a evolução daquele povo, o conhecimento daquele povo, elementos da natureza que eles utilizam, né, conta a história da gente. É o belo e o bom. Para a gente fechar, a gente traz aqui uma reflexão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu tenha passado. Acho que não, né? Bom, Miriam, tudo bem, a gente viu aí sobre a arte, mas eu ainda não me sinto conectada à arte. Eu sei lá, eu acho que eu não levo jeito para isso, não sou. Então a gente vai contar uma coisa para vocês, né? Todos nós estamos conectados à arte, de alguma forma. A arte está em tudo, está em volta da gente, né? A gente só precisa realmente prestar atenção, e principalmente nos benefícios que ela pode trazer. Então, se a gente tem ali 4 opções, né? Nós podemos ser só um observador. Eu posso ser só uma observadora. Se eu escuto uma música que traz uma mensagem, às vezes não precisa ser uma música com princípio espírita, mas uma mensagem bacana, né? Sal da Terra, por exemplo, né? Que é uma música que fala do planeta, que fala da gente, de união, de empatia. É uma música que traz uma mensagem bacana, que eleva a gente, que eleva o nosso pensamento no meio do caos. Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu jamais conseguiria compor uma música, mas eu sei botar música no rádio, no YouTube, ou no CD, quem tiver, no Spotify, e sei botar essa música para tocar. E eu toco o meu coração, e eu saio dali uma pessoa melhor. Eu estava mal, eu saio melhor. E quando eu saio melhor, eu sou melhor com as pessoas, só sendo observador, né? Então, eu me permito observar a arte boa, que tem a boa mensagem, e usufruo dela, e o bem que ela me faz, eu compartilho com o próximo. Eu posso também ser um observador e divulgador. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei, mas olha, eu vi essa imagem aqui, esse quadro, que traz uma beleza tão grande, eu vou compartilhar. Eu não sei fazer poesia, mas eu achei tão bonita essa mensagem para esse momento que a gente está vivendo. Então eu observei, ela passou por mim, eu senti, ela me tocou, e eu vou compartilhar. Eu vou ser um divulgador dessa arte, né? Existem aí os mecenas, nós podemos ser mecenas sem pagar, só divulgando, compartilhando a arte, né? A arte boa. E a gente pode ser o autor
ou o esteta, aquele que realmente vem com muitos talentos, que pode desenvolver nessa encarnação, se preparar para que esse campo da arte seja a nossa ferramenta de evolução, de progresso e também de contribuição para o progresso. E, é claro, os espíritos missionários, né, que já trazem essa arte mais elevada, já conseguem, mesmo com a barreira física, fazer as suas interpretações mais elevadas. Então, tem para todo mundo, porque nós somos co-criadores. E Jesus já dizia, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente finaliza. Vou finalizar aqui com essa ferramenta da evangelização, que a gente trabalha muito com a arte na evangelização, dentro da casa espírita. Toda reunião pública, todo encontro, deve ter música, deve ter arte, gente. A gente deve inserir esses momentos, né, para ajudar nessa harmonização e entendimento. Como uma criança vai falar da formação dos mundos com 4 anos de idade? Fizeram lá a maquete, do jeito delas, purpurinaram a sala toda. E através da arte, dessa ferramenta, né, elas conseguiram chegar a essa ideia. A gente tem aí a questão dos fantoches, né? Oi, Adriano. E o Adriano aí é o nosso artista, né? Também um artista maravilhoso, que já tive a oportunidade, inclusive, da gente fazer música junto, mesmo sem entender nada de música. De vez em quando a gente tem umas inspirações, né? Mas é muito interessante essas ferramentas da arte. Então, a evangelização, as crianças, usar a arte boa, da boa mensagem. A gente tem muita coisa ruim, né, sendo divulgada através da arte para a criança, muito desenho, muita coisa que traz pensamentos distorcidos, mas também tem muita coisa boa. Então, a gente aproveitar. Hoje tem pessoas que trabalham com isso para divulgar a doutrina espírita para criança e para jovem. Muito desenho animado, muita história em quadrinho, né? Muita ferramenta bacana que ajuda, né, as crianças a entenderem melhor essa mensagem da doutrina espírita, até porque elas ainda estão na fase mais concreta, elas não conseguem abstrair, então a arte ajuda muito. Vou pedir para o Zé passar para o último slide, porque o resto agora é só... Pode ir passando, vai passando. Que a gente vai falar aí da arte, ó. A gente fazia... Os evangelizadores se vestem, né, de personagens da história para poder contar um pouco mais. A gente tem ali Kardec, selfie com Kardec, os jovens brincando com música para poder falar sobre a importância da água, né? Os jovens fizeram lá uma atividade com as crianças, enfim, vamos lá. A gente fez aí a gente escolheu a biblioteca 66, a biblioteca da evangelização. Então, como é que a gente escolheu os personagens? Aí os personagens evangelizadores se vestiram, falaram um pouco quem eles eram, e as crianças conseguiram votar, né, escolher o nome da biblioteca, e no final foi Meimei, que a Meimei é fofa, né? Então, através do teatrinho, ó, a gente fez muito teatrinho. Aí tem aí a Anália Franco, Joana de Anjos, Jesus. A gente até tem essa fantasia na evangelização para trabalhar, o jovem vestido de Jesus contando lá a parábola do semeador. Vamos lá. E a gente encerra, então, esse nosso encontro com uma poesia que eu gosto muito, muito, de Casimiro Cunha. Eu até criei uma página no Facebook do Casimiro Cunha para poder botar alguns poemas dele. Ele quase cego também, já escrevia, né? Já praticamente cego, ainda escrevia alguns poemas, e depois, através do Chico, né, ele também começou a trazer algumas poemas muito direcionados, assim, poemas para pais, poemas para professores, poemas para filhos, poemas que trazem sempre muita esperança. Então, sou muito fã do Casimiro Cunha. E essa poesia está lá, né, no Parnaso de Além-Túmulo, e vem falar do Espiritismo para nós. Então, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no tamanho que está. Vamos ver. Vai lá. Então, cadê? Tá, então vamos lá. Aqui meu olhar está para cima porque eu estou com outro monitor. Mas vamos lá. O Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte.
é uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É árvore verde forte e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. E assim, meus amigos, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Espero poder ter ajudado um pouquinho a plantar essa semente da arte e que o espiritismo, o movimento espírita, né, tem estimulado muito o acesso à arte espírita. Então, que a gente possa ter, que a gente se encaixe em algum daqueles formatos, daqueles dons, né? Ser um observador divulgador, porque é importante, não importa se a gente nasceu artista ou não. Né? Eu, quando entrei para a Faculdade de Belas Artes, eu não sabia desenhar, gente. Eu falei, meu Deus, vou ser reprovado, mas eu gostava. E eu aprendi, eu fui até o meu limite para aprender. Não desenhava muito pouco, né? Mas eram muitas horas de desenho, muita dedicação. E eu descobri um prazer, como é prazeroso desenhar, né? Como é bom a gente poder expressar as ideias, trabalhar o nosso sentimento. Então, encontrem o caminho de vocês. Que não seja produzindo, mas que seja observando, que seja usufruindo da arte como essa ferramenta de elevação, de progresso. Porque Leon Denis diz que todos nós vamos ter que passar pela arte para progredir. Então, se a gente hoje não tem nada, ó, a gente já pode começar a treinar, né? Para que na próxima existência a gente já venha aí, ó, produzindo coisas maravilhosas para compartilhar com todo mundo, tá bom? Muito obrigada, e a gente agora, então, vamos fazer a nossa prece final, né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a oração de São Francisco, ao final. Zé, só confirma para mim que eu posso fazer a oração. Ah, então tá bom. Então vamos aproveitar, Senhor, que vibrações maravilhosas, essas vibrações que ecoam do plano espiritual, onde a arte é pura, nos mundos elevados, onde os espíritos nos relatam que a arte corresponde ao sentimento mais puro, aquele sentimento que estamos em busca e que um dia, com certeza, conquistaremos. Que possamos aproveitar essa ferramenta divina com as nossas potencialidades para amenizar um pouco dessa dor, a dor do mundo, da violência, do desprezo, da raiva, de tudo aquilo que está nos fazendo mal. Que a nossa prece possa ser cantada e direcionada para os entes queridos que partiram e que de lá em coro cantarão conosco. Que cada um de nós possa encontrar também em uma simples foto, uma simples imagem, o frescor para uma manhã difícil, para um dia de desafios. Que possamos oferecer as cores vibrantes e de esperança para os corações aflitos. Que cada um de nós possa se fortalecer, Senhor, no Teu exemplo, no Teu amor, que sempre nos mostrou o quanto somos capazes de sermos co-criadores, o quanto o mundo carece de regeneração e que a arte é, com certeza, uma desses caminhos que vão regenerar a humanidade. Muito obrigada, que cada um de nós aqui possa ser abençoado e ter uma boa noite de descanso. Que assim seja.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.